demissão do Bruno Lage, hein? Cara, esse aqui é um vídeo diferente do canal, tanto que vai ao ar num horário bem alternativo. O pessoal que acompanha História de Cegos não deve estar interessado nesse assunto. Deve ser o vídeo com menos visualizações da história do canal, mas vamos lá, eu preciso falar desse assunto, quero falar. Bruno Lage foi demitido do Botafogo após apenas 3 meses, não sei nem se chegou a isso. Foram 16 jogos com 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 45,8%. Quando você pensa assim, 5 vitórias, ele ganhou mais do que perdeu, né? Embora não pareça, o que fica muito é que a sequência mais recente do Botafogo é bem ruim, né? Com 4 derrotas e um empate. Mas a gente tem outras questões aqui a analisar. Vou tentar analisar um pouquinho de uma forma diferente. Seja bem-vindo ao História de Cego, eu sou Marcos Lima e esse é o História de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente, fazendo um vídeo diferente. Muito se falou sobre o Bruno Lage quando ele foi contratado pelo Botafogo, né? O Brasil contrata muitos técnicos portugueses, a partir dos exemplos do Abel Ferreira no Palmeiras, Jorge Jesus no Flamengo, que deram muito certo. E a partir também de um desgaste com os técnicos brasileiros e tudo mais, tem se contratado muitos técnicos portugueses. O Botafogo teve uma experiência de amor e ódio com o Luiz Castro, né? Mas bem ou mal, o Portuga deixou o Botafogo na primeira posição com 7 pontos de vantagem à época. Guardem esses 7 pontos. E aí veio o Cláudio Caçapa, brasileiro, interino, ganhou os 4 jogos que disputou, sendo 3 pelo Campeonato Brasileiro. Saiu porque não era realmente o contrato para ele ficar, e veio o Bruno Lage. Quando chegou o Bruno Lage, todo mundo da imprensa elogiou. Não teve uma pessoa que falou que era contra. Nenhuma pessoa. Desde o PVC, todo mundo falando que era uma grande contratação. E eu também achava uma grande contratação. Eu tinha um pouco de ressalva, confesso, porque ele tinha feito 2 trabalhos na vida, né? Ele fez o trabalho no Benfica, foi demitido, foi campeão numa temporada, foi demitido na outra, e no Wolverhampton ele não completou nem uma temporada, sendo que na Inglaterra não é tão fácil assim, não é igual no Brasil que a gente demite técnicos a todo momento. Mas assim, para mim ele vinha para o Botafogo como um cara a manter o trabalho do Luiz Castro e garantir o nosso título com bastante antecipação e sem atropelos. Até porque nessa época a gente já estava com uns 11 pontos de diferença. E ele não começou mal não, gente. O Botafogo jogou bem contra o Internacional no segundo tempo, aquela virada fantástica. Tinha jogado bem contra o Curitiba. O Tiquinho fez bastante gol nesses jogos e tudo mais. Vinha passando na Sul-Americana, mesmo sem priorizar a competição. O que começou a se notar no Botafogo primeiro, foi a dificuldade de ganhar jogos em casa, né? Fora de casa. O primeiro jogo do Bruno Lage foi aquele contra o Santos, que o Botafogo tomou de 2-0, empatou, quase virou. Depois o Botafogo empatou com o Cruzeiro, num jogo horrível, empatou com o São Paulo, perdeu fora, né, pro Atlético e pro Corinthians, sem contar os jogos da Sul-Americana. Então o Botafogo não vinha bem fora de casa. E outra coisa que eu comecei a notar, né, que todo mundo, eu comecei, quem não fosse só eu, o Botafogo começou a tomar muitos gols. A gente tomava 7, a gente teve uma época no Campeonato Brasileiro que a gente tinha 14 jogos e 7 gols tomados. Os números agora são bem diferentes. O Botafogo ainda é a defesa menos vazada do campeonato, mas tem tomado 1 gol por jogo todo jogo. Tanto que não se fala tanto mais em Adrielson, Lucas Perry, que eram destaques do Botafogo, mas que agora não é que eles têm falhado, mas a defesa tem tomado tantos gols que não dá para ficar batendo na tecla que eles são os melhores do Brasil e tudo mais. Então. Mas o que eu quero falar a respeito do Bruno Lage não é nem da barração do Tiquinho. Eu entendo de alguma forma, embora não concorde, que para ele, né, gente, o cara é português, para ele o Diego Costa tem mais nome. O Diego Costa jogou uma Copa do Mundo na Espanha, eles jogaram junto no Wolverhampton, né? Embora não por muito tempo, mas ele optar pelo Diego Costa, eu entendo, não concordo com o Botafoguense, achei um absurdo, tanto que o Tiquinho entrou e fez um gol em 5 minutos. Mas eu entendo ele optar pelo Diego Costa dentro da falta de conhecimento dele do futebol brasileiro, da falta de vivência. É aí que eu quero chegar. Eu não vou ficar fazendo análise técnica e tal, mas o que eu quero pensar é o seguinte: será que valeu a pena ou vale a pena trazer um técnico estrangeiro que nunca trabalhou na liga no meio da competição? Porque, cara, imagina, se me convida o Marcos Lima, né, para dar palestra em Portugal, para citar o mesmo exemplo. Ah, Marcos, a partir de agora você vai dar várias palestras em Portugal. Cara, eu vou cometer vários erros, eu vou cometer várias gafes, eu vou falar várias histórias que não vão fazer sentido, porque o tipo de humor é diferente, o tipo de entendimento é diferente. E isso em algo que só depende de mim, né? Dar uma boa palestra. Imagina o cara
que vem da Premier League, mesmo que seja uma liga super forte, muito mais forte que a brasileira, mas ele não entende as nuances do Campeonato Brasileiro. Ele não entende porque ele nunca trabalhou aqui. Ele está numa empresa nova, está passando pelo período de experiências. Eu não estou defendendo ele. Eu acho que ele tem muita culpa em muitas coisas que ele tomou, mas eu quero pensar nesse aspecto, né? Imagina, você está trabalhando num país diferente, você não sabe absolutamente nada e você está pressionado, né? Porque quando ele chegou era aquilo. Ou ele estava 10 pontos à frente, ele podia... assim, aquele negócio que se ele fizesse o que já estava dando certo, ele ia ser só, pô, legal, manteve. Se ele começasse a perder, como começou a perder, ia ser muito criticado como foi e acabou perdendo o emprego, né? A diferença entre bestial e besta em mais do futebol brasileiro, que tem uma ânsia por resultados, é muito grande. E ele, dentro disso, ele fez as escolhas erradas. Ele optou pela forma errada de jogar, ele talvez não teve a humildade de manter o time da forma como estava. Mas será que se o Cláudio Caçapa, o Luiz Castro continuassem no Botafogo, será que o Botafogo continuaria jogando desta forma? Né? Será que os jogadores continuariam mantendo esse aproveitamento absurdo? O Eduardo jogando muita bola, o Adriel jogando muita bola, o Marlon Freitas jogando muita bola, o Chiquinho fazendo gol quase todo jogo. Será mesmo? Ou será que os outros times iam aprender a forma como o Botafogo joga, iam tentar neutralizar as formas, o Botafogo teria que mudar a sua forma de jogar e aí acabaria acontecendo o que aconteceu? A gente não sabe. O que dá para dizer é que o Bruno Lage não foi bem sucedido em tocar o Botafogo à frente, então a demissão nesse momento acaba sendo, entre aspas, justa, né? Porque a gente quer o título mais que tudo, a gente quer esse título brasileiro, mas a gente não tem como ter certeza nem que vai dar certo a partir de agora e nem que teria dado certo com os treinadores passados. E levando em conta essa questão, ele chegou no fogo, né? Claro que é um fogo bacana, 10 pontos à frente, líder, não soube aproveitar, mas também tem isso tudo, né? Trabalhando em um país diferente, uma pressão diferente, ele parece ter tido muito problema com a pressão no Brasil, outros treinadores já falaram isso, o Vitor Ferreira, né, que trabalhou no Corinthians, no Flamengo, falou isso também, o Luiz Castro falou isso também quando saiu do Botafogo, é uma coisa que a gente tem que pensar também, mas fato que ele fez as escolhas erradas, ele conseguiu desmontar o time, botou o JP, não é culpa do garoto, mas como ele era o terceiro reserva, né? Na verdade o quarto, porque tinha o Rafael que machucou, tinha o de Plástico, que era o primeiro, tinha o Matheus Ponte, ele conseguiu botar o JP para marcar o Bruno Henrique, que é um dos melhores atacantes do Brasil no jogo contra o Flamengo, que foi o jogo que degringolou tudo. Até ali o Botafogo estava vindo direitinho, empatando fora, ganhando em casa, tinha sido eliminado da Sul-Americana, mas não tinha priorizado. O jogo que marcou tudo foi o jogo contra o Flamengo. Em vez de acalmar, fala assim, não, uma derrota, o que aconteceu, tudo mais, bota na minha conta. O Botafogo ainda está muito na frente. O Bruno Lage fez aquele discurso bizarro de botar o cargo à disposição, depois tentaram dizer que ele se expressou errado, ou que ele fez isso para trazer a responsabilidade para ele. De fato, ele trouxe a responsabilidade para ele, mas eu não acho que foi de propósito. Eu acho que ele se deixou levar pela emoção, se deixou levar pela pressão, e aí que eu falo que ele sucumbiu à pressão no futebol brasileiro. Tentando fazer uma análise um pouquinho menos óbvia dessa passagem do Bruno Lage pelo Botafogo, né? Foi uma passagem bem ruim em termos de números. Foram, como eu falei, né, 45,8% de aproveitamento. Eu fiz uma conta aqui, se o Botafogo mantivesse esse aproveitamento no segundo turno inteiro do campeonato, né, o Botafogo começou o segundo turno do Brasileiro com 47 pontos, mantendo esse aproveitamento de 45,8%, o Botafogo chegaria a 73 pontos. Poderia ganhar o título? Até poderia, mas pelas contas já ficaria um pouco difícil. Então acho que a diretoria acertou, porque o que a gente quer esse título brasileiro. Não é crucificando ninguém, né? Até porque futebol é muito bem pago também, porque as pessoas estão muito expostas, não é falando de ninguém, obviamente, do ser humano, não conheço o Bruno Lage, eu sei só que ele tomou decisões erradas e ele parece que não acompanhou essa forte pressão que é o futebol brasileiro, ainda mais num time como o Botafogo, que a torcida está muito carente de título e que, por conta exatamente disso, qualquer coisa que pareça ameaçar o título faz a torcida entrar em pânico. Se fosse o Flamengo na frente, 7 pontos à frente, Urubu, é o cheirinho, agora a gente vai jogar de costas, a gente vai botar o terceiro time para ver se equilibra o campeonato. Botafogo não, Botafogo tropeça e a gente já entra em pânico. E a gente está, os mesmos 7 pontos à frente de quando o Luiz Castro saiu. Só que de lá para cá, né, naquele âmbito, nós estávamos na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tinha então 10 vitórias e 2 derrotas, agora nós estamos
na 25ª rodada do Brasileiro. Ou seja, se passaram 13 rodadas e o Botafogo tem exatamente os mesmos 7 pontos. Os mesmos 7 pontos que na época a gente festejava pra caramba, líder isolado, ninguém tá vendo a gente, ninguém tá vendo atrás e tudo mais. A gente tem os mesmos 7 pontos, galera. A gente tem o mesmo. Por que 13 rodadas atrás isso era ótimo e agora é bizarro? Se passou 1/3 do campeonato e a gente continua com a mesma vantagem. A gente, claro, o Botafogo vem jogando mal, perdeu um pouco da vantagem, mas a gente tem tudo para ser campeão. Beleza? História de cego, Botafogo como esse 2023 você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.